Vamos lá, senhores. Vamos retornar ao nosso estudo acerca do processo legislativo. No bloco anterior, nós finalizamos o processo legislativo das emendas constitucionais. E nesse bloco, nós vamos começar a falar do processo legislativo relativo tanto à lei ordinária como à lei complementar. Antes de falar em si do processo legislativo, tanto da lei ordinária como da lei complementar, eu preciso apresentar para vocês as diferenças entre lei ordinária e lei complementar. E você vai entender o porquê que eu inicio aqui trabalhando essas diferenças. Porque as diferenças são poucas e depois que a gente identificar as diferenças entre lei ordinária e lei complementar, você vai conseguir identificar que o processo legislativo, salvo essas diferenças que nós vamos estudar nessa primeira aula, é idêntico, tá? O processo legislativo, tirando essas diferenças que eu vou trabalhar com você, é o mesmo da lei ordinária e da lei complementar. Então, olha só, eu vou ler com os senhores aqui o nosso material e aí eu venho explicando. Prestem bem atenção, olha só. A lei ordinária é a espécie normativa mais comum, tá? É a espécie normativa padrão, utilizada pelo legislador ordinário. Por esta razão, quando o legislador se referir ao termo lei e não especificar se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar, se é uma lei delegada, quando o legislador ele falar lei, não detalhando, não especificando qual espécie ele está falando, tá? Ele estará tratando de lei ordinária. Então toda vez que você lê lei e não especificar, é lei ordinária, porque lei ordinária é o padrão, tá? É o comum, tá ok? Note que, por se tratar de espécie normativa comum, padrão, não sendo a matéria, né, de competência das demais espécies normativas primárias, não sendo a matéria de emenda constitucional, por exemplo, eu quero alterar a Constituição, então tem que ser por emenda constitucional, tá? Não é a matéria de lei complementar, não é a matéria, não é o caso de lei delegada, não é o caso de decreto legislativo, não é o caso de resolução, né? Não é o caso de medida provisória, nós vamos estudar todas elas, pode ficar tranquilo. Deverá a temática ser regulamentada através de lei ordinária. Ou seja, a lei ordinária ela tem caráter, senhores, residual. O que significa isso? Se não é tema que deve ser regulamentado por lei complementar, se não é tema de decreto legislativo, se não é tema de resolução, se não é uma medida provisória, só pode ser regulamentado por lei ordinária. Tudo que sobrar vai ser regulamentado por lei ordinária. Por isso que eu falo que ela é espécie normativa padrão, tá ok? Por outro lado, a lei complementar, olha a primeira diferença. Por outro lado, a lei complementar, que possui um processo legislativo semelhante ao aplicado à lei ordinária, somente é utilizada para regulamentar os temas expressamente reservados a ela pelo texto constitucional. Deste modo, o texto constitucional, a Constituição Federal, ela reserva à lei complementar determinadas matérias, determinados temas, tá? Que por sua importância e complexidade devam ser regulamentados através de lei complementar, pois esta estabelece um quórum que a gente vai aprender de aprovação mais rigoroso, mais rígido, tá? Maioria absoluta, do que o aplicado para as leis ordinárias, que a gente vai estudar também, que é a maioria simples ou relativa. Então, olha só, o que eu quero que você preste atenção aqui comigo, olha só. Quando eu falo aqui, lei ordinária versus lei complementar, você já pode identificar comigo o seguinte: lei complementar, tá? Ela só pode ser utilizada quando a própria Constituição Federal reservar aquele assunto específico, aquela matéria, a ela. Então a Constituição Federal ela faz isso de forma expressa, senhores, expressa, tá? Você vai ver comigo lá, por exemplo, a Constituição ela coloca assim, ó, as fundações públicas, né, atuarão na área definida em lei complementar. Então a Constituição vai falar, olha, esse tema aqui vai ter que ser utilizado, vai ter que ser regulamentado por lei complementar. A Constituição faz isso de forma expressa, tá?
Já em relação à lei ordinária, a Constituição nem tem como fazer isso. Por quê? Porque o que não é de competência de lei complementar, o que não é de competência de decreto legislativo, o que não é de competência de resolução, o que não é medida provisória, o que não é emenda constitucional, porque eu quero alterar a Constituição, não sendo as outras espécies normativas, tudo deve ser regulamentado por lei ordinária. Então, o que sobrar é lei ordinária. A Constituição não tem como estabelecer tudo o que vai ser regulamentado por lei ordinária. O que sobrar é lei ordinária. Agora, lei complementar não. Lei complementar só pode ser utilizada quando a Constituição estabelecer aquele assunto, a Constituição estabelecer que aquele assunto deva ser regulamentado por lei complementar. Essa previsão tem que ser expressa. Beleza? Tá. Então, senhores, agora eu posso aprofundar com vocês aqui e trabalhar as diferenças entre lei ordinária e complementar. Eu tenho 3 diferençazinhas básicas aqui, tá? Que cai em prova são 2, mas eu vou trabalhar de forma completa com vocês. Primeira diferençazinha, que é a menos importante, a que menos cai em prova, mas a gente tem que trabalhar de forma completa, é o seguinte, ó. Processo legislativo comum e processo legislativo especial. O que eu te ensinei nas primeiras aulas de processo legislativo? Eu tenho o processo legislativo comum, que é aquele adotado para criar uma lei ordinária, e eu tenho o processo legislativo especial, que é aquele adotado para criar as demais espécies normativas primárias. Ou seja, emenda constitucional, resoluções, decreto legislativo, medida provisória, lei delegada, tudo isso aqui, senhores, todas as demais espécies normativas primárias, né, elas têm um processo legislativo especial. Comum, processo legislativo comum, somente para criar lei ordinária. Então a primeira diferença é, as leis ordinárias adotam processo legislativo comum, enquanto que as leis complementares, assim como as demais espécies normativas, adotam processo legislativo especial. Tranquilo? Fácil? Tá. Próxima diferença. São 3. Primeira nós já vencemos. Segunda eu já até falei, tá? Matéria. Assunto objeto de regulamentação. O que a gente viu? A lei ordinária trata dos mais diversos temas. Não possui uma temática estabelecida, tá? Uma vez que possuindo caráter residual, regulamentará qualquer matéria que não seja de competência das outras espécies normativas. O que sobrar é dela, tá? Por outro lado, olha a diferença, por outro lado, tratando-se de lei complementar, deverá a mesma regulamentar as matérias que a Constituição Federal conferiu a ela de forma expressa. O que eu te falei há poucos minutos? Lei complementar só pode ser utilizada para regulamentar a matéria que a própria Constituição Federal determinou. Esse tema vai ser regulamentado por lei complementar, certo? E lei ordinária não. Lei ordinária, o que sobrar é tudo regulamentado por lei ordinária, tá? Então olha só o exemplo. A Constituição Federal estabelece que as causas de inelegibilidade, por exemplo, a criação de novos estados. Olha, eu posso criar novos estados? Pode. O Tocantins, né? O território Tocantins fazia parte do estado de Goiás, tá? Criação de território. Quero criar um território. Nós não temos hoje território no Brasil, mas quero criar um território. Composição e competência da Justiça Eleitoral. Normas gerais sobre finanças públicas, normas gerais sobre matéria tributária, limitação ao poder de tributar, entre outras, aqui são só exemplos, devem ser regulamentadas através de lei complementar. Por quê? Porque essas matérias foram reservadas pela Constituição Federal de forma expressa à lei complementar. Então esses temas devem ser regulamentados por lei complementar, porque a Constituição determina isso. Tá ok? Beleza. E aí, senhores, presta atenção, ó. Note que a Constituição Federal, ela não reúne, para facilitar a nossa vida, né? Para não dizer o contrário, a Constituição Federal ela não reúne as matérias que devam ser regulamentadas através de lei complementar em um único dispositivo constitucional. Poderia fazer, né? Para facilitar. Colocava um artigo lá e falava, ó,
esses temas serão regulamentados por lei complementar, 2 pontos, aí colocava os temas. Não, não é assim que funciona, infelizmente. Como é que funciona isso? Os temas, eles estão distribuídos, tá, de forma aleatória no texto constitucional, tá? As leis complementares não têm a missão irrestrita de complementar o texto constitucional, tá? Na verdade, elas têm uma função restrita e específica. Cuidado, cuidado, olha só. As leis complementares são utilizadas para regulamentar a matéria que a própria Constituição Federal determina que devam ser tratadas por esse tipo de lei. Presta atenção no que eu vou te falar agora, tá? Olha só. Eu não posso falar que lei complementar ela serve para complementar a Constituição Federal de forma irrestrita, né, sem limites, não é isso? Cuidado, tá? Na verdade, a lei complementar ela complementa, né, de forma restrita, de forma limitada a Constituição. Por que de forma restrita e limitada? Porque a lei complementar só pode ser utilizada quando o texto constitucional estabelece a utilização da lei complementar. Então não é qualquer matéria que eu preciso de regulamentação, que está prevista no texto constitucional, que vai ser utilizada a lei complementar. É necessário que a Constituição determine isso de forma expressa. Este tema será regulamentado por lei complementar. Certo? Tranquilo? Beleza. Cuidado com essa jurisprudência, tá? Segundo o STF, os estados e o Distrito Federal não podem, em suas constituições estaduais e lei orgânica, né, no caso do DF, não pode definir matérias a serem reguladas através de lei complementar. Assim, no que tange os entes federados, estados e Distrito Federal, deverão os mesmos observar o princípio da simetria e observância obrigatória das regras impostas pelo princípio das normas de repetição obrigatória. Uma vez que, ao estabelecer que determinada matéria seja regulada por lei complementar, sem que isso esteja previsto na Constituição Federal, estaria o ente federado dificultando o processo legislativo. Uma vez que nós vamos ver já que o processo legislativo adotado para a lei complementar é mais rigoroso, é mais rígido, é mais difícil, né, do que o aplicado para a criação de leis ordinárias. O que essa jurisprudência ela quis dizer? Ela quis falar o seguinte: Estado e DF pode ter lei complementar? Pode. Não é isso que eu falei. Lei complementar. Eu posso ter uma lei complementar estadual? Eu posso ter os estados e o Distrito Federal, eles podem utilizar de lei complementar? Podem. O que eles não podem é estabelecer na Constituição Estadual ou na lei orgânica do DF outras matérias que devam ser regulamentadas por lei complementar. Ou seja, só pode ser estabelecido, só pode ser utilizado lei complementar nos estados e no DF se for para regulamentar matérias que a Constituição Federal estabelece para a lei complementar, né, no âmbito da União. Então, por exemplo, eu quero tratar aqui de uma norma geral ali de tributação estadual. Opa, normas gerais de matéria tributária, a Constituição Federal atribui para a lei complementar. Então, como eu estou falando de matéria tributária ali no âmbito estadual, eu posso até utilizar a lei complementar. Agora, não pode a Constituição Estadual falar, olha, segundo a Constituição Estadual, que do estado de Goiás, por exemplo, a matéria X, que a Constituição Federal não fala nada, vai ser regulamentada por lei complementar estadual. Não pode fazer isso. Estado e DF tem que respeitar, tá? O princípio da norma de repetição obrigatória. Não pode acrescentar nenhum assunto, nenhuma matéria, tá, que a Constituição Federal não estabeleça para a lei complementar. Tem que copiar e colar. Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Perfeito, vamos lá? Quórum de aprovação. Cuidado com isso aqui. Olha só. Exige-se para aprovação de projeto de lei ordinária, a aprovação dos parlamentares das casas legislativas através do quórum de maioria simples ou relativa. Então, lei ordinária exige quórum. Quórum é o quê? É o mínimo de deputados, mínimo de senadores que eu exijo para aprovar, né, uma matéria, um projeto de lei. Então, assim,
Dos 513 deputados, quantos eu tenho que ter a favor do projeto de lei para ele se transformar em lei? Isso é quórum de aprovação, tá? E o quórum de aprovação exigido para a lei ordinária é maioria simples, também chamado de maioria relativa, sinônimo, né? Agora vamos lembrar, o que seria maioria simples ou relativa? A gente já vai falar, agora só presta atenção. Por outro lado, olha a diferença, tratando-se de projeto de lei complementar, então por outro lado, falando de lei complementar, o quórum de aprovação que eu exijo é o de maioria, lei complementar, é o de maioria absoluta. Então, senhores, já eu vou lembrar com vocês a diferença de maioria absoluta para maioria relativa. Mas eu quero que você saiba. Próxima diferença aqui, terceira diferença e a mais cobrada em prova, é o quê? O quórum de aprovação. Para eu aprovar um projeto de lei ordinária, basta eu alcançar a maioria simples. Para eu aprovar um projeto de lei complementar, eu tenho que alcançar a maioria absoluta. Agora vem cá, então vamos lá, vamos para os exemplos aqui para você entender melhor como é que funciona essa questão de quórum. O quórum de maioria absoluta é o adotado para a lei complementar. O quórum de maioria absoluta corresponde a mais da metade, maioria, nada mais é do que mais da metade. Mais da metade, né, dos membros da casa, do total. Maioria absoluta, mais da metade do total, certo? Então, eu preciso ter mais da metade dos 513 deputados federais na Câmara, né? O que corresponde a no mínimo 257 parlamentares, ou, né, mais da metade dos 81 senadores da República, o que corresponde ao quê? Pelo menos 41 senadores. Beleza? Ou seja, é o primeiro número inteiro após a metade, tá? Primeiro número inteiro após a metade. Diferentemente, o quórum de maioria simples ou relativa exige a maioria, né, mais da metade, dos membros presentes na sessão de votação, desde que presentes mais da metade do total. Calma, vamos entender isso aqui. Vamos lá. Olha só, senhores, presta atenção. Quando eu falo que lei complementar exige para aprovação o quórum de maioria absoluta, eu estou falando o seguinte. Lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, a Câmara tem ao total 513 deputados federais. E o Senado Federal é composto por 81 senadores da República. Esse é o total. Beleza. O que é maioria? Maioria eu já sei que é mais da metade. Agora, mais da metade do quê? Absoluta. Mais da metade do total. De todos. Então, olha que interessante. Se eu tenho 513 deputados federais na Câmara, qual é o primeiro número inteiro depois de 513? Porque se eu for... Você vai entender por que eu falo primeiro número inteiro, tá? Se eu for dividir isso aqui certinho, eu vou ter de 500 eu tenho 250. Vamos lá. De 10 eu tenho 5. E de 3 eu teria 1,5. Existe meio deputado? O cara só vai com a parte de cima do corpo? Não existe meio deputado. A metade exata aqui daria 256,5. Qual é o próximo número inteiro depois dessa metadezinha aqui? 257. Número inteiro. Sem fração, não é isso? Por isso que, para aprovar um projeto que exige maioria absoluta na Câmara, eu exijo no mínimo 257 deputados federais a favor. E no Senado? Conta do Senado é mais fácil. De 81, não é isso? Eu preciso ter o quê? Ó? De 80 a 40. De 1, meio. Só que não existe meio, né? Eu não tenho como ter 40,5 senadores, né? Então, qual é o próximo número inteiro? 41. Então, senhores, por isso que, para aprovar um projeto que exige um quórum de maioria absoluta para aprovação, eu preciso ter no mínimo 257 deputados federais aprovando esse projeto e 41 senadores da República no Senado. Tranquilo? Fácil?
Beleza. Só que a lei ordinária, ela não exige maioria absoluta. Ela exige maioria simples, também chamada de maioria relativa. Vamos lembrar? Quando eu falo de maioria simples ou relativa, eu tenho o seguinte, ó, Câmara dos Deputados, Senado Federal. As regras da maioria simples funcionam da seguinte forma. Eu tenho que alcançar dois quórums aqui. Um que eu chamo de quórum de deliberação. O que é isso aqui? É o número mínimo de parlamentares que eu tenho que ter presentes na casa para poder discutir um projeto de lei, certo? Eu não posso ter 2 deputados na casa no dia, estão faltando, são 513, eu tenho 2 presentes, então estão faltando 511, certo? Estão ausentes, não estão na casa. Eu não posso ter um projeto aprovado por 2 deputados. Então, para que a matéria seja deliberada, para que a matéria seja colocada em pauta, discutida e votada, eu preciso alcançar primeiro o quórum de deliberação. E qual é o quórum de deliberação? Eu preciso que estejam presentes na sessão de votação, né? Presentes na casa, eu preciso que eu tenha mais da metade do total. Então calma. Não é que eu estou exigindo mais da metade do total para aprovar. Isso aqui é o quórum da maioria absoluta, não é isso. Eu preciso que eu tenha na Câmara, no mínimo, 257 deputados federais presentes, certo? Na casa. E eu preciso ter pelo menos 41 senadores da República presentes na casa. Se eu alcançar o quórum de deliberação, aí sim eu vou verificar se essa matéria vai ser aprovada. Aí agora eu vou falar de quórum de aprovação. Como é que funciona o quórum de aprovação e a diferença dele para projeto que exige maioria absoluta? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma. O quórum de aprovação exigido da maioria simples é o quê? Maioria não é mais da metade? Então eu preciso mais da metade dos presentes. Olha que interessante. Vamos imaginar que naquele dia eu tenha 300 deputados federais na Câmara dos Deputados presentes na casa. Ué, e cadê os outros 213? Faltaram por algum motivo. E eu tenha no Senado Federal, por exemplo, 50 senadores da República. Eu lhe pergunto, e aí, professor? Com esses números aqui, eu alcancei o quórum de deliberação? Alcancei. Eu tenho mais de 257 presentes na Câmara e mais de 41, né, no Senado. Tenho 50 no Senado, 300 aqui na Câmara. Então, eu alcancei o quórum de deliberação. Agora eu vou verificar o quê? Eu quero ver se essa matéria foi aprovada. Vamos imaginar que nesse exemplo hipotético, na Câmara dos Deputados, 160 deputados federais votaram a favor do projeto. Tá? E no Senado Federal, 30 votaram a favor. A pergunta é, essa votação aqui fez com que o projeto de lei ordinária, aqui no exemplo, que adota a maioria simples, fosse aprovado ou não? Basta você analisar. Maioria simples exige mais do total dos presentes. 160 é mais da metade de 300? Sim. A partir de 151 eu já tenho mais da metade dos 300. Então, na Câmara foi aprovado. No Senado eu tinha 50 presentes. 30 corresponde a mais da metade dos 50? Sim, a partir de 26 eu já teria mais da metade dos 50. Então, essa matéria foi aprovada na Câmara e no Senado. Agora, olha que interessante. Esse mesmo número aqui, essa mesma realidade, se eu exigisse maioria absoluta, que exige para aprovação mais da metade do total, essa matéria não teria sido aprovada. Por quê? 160 não passou, não corresponde a mais da metade de 513, que é o total da Câmara. 30 não corresponde a mais da metade de 81 do Senado. Entenderam? Essa matéria, essa mesma realidade, não teria sido aprovado o projeto de lei se exigisse maioria absoluta, como um projeto de lei complementar, mas aprovaria um projeto de lei ordinária que exige maioria simples. Por isso que eu te falei, é mais fácil aprovar uma lei ordinária do que aprovar uma lei complementar. Tranquilo? Fácil? Então olha só,
Deste modo, podemos constatar que a maioria simples ou relativa, né, que é o adotado para a lei ordinária, exige duas análises. Quórum de deliberação, que é a quantidade mínima exigida para que ocorra a discussão e votação, né, e o quórum de aprovação, que é mais da metade dos presentes, tá? Beleza? Aí eu coloquei até aqui um exemplo, ó. Em um determinado dia estavam presentes na Câmara 400 deputados federais para a votação de um projeto de lei ordinária. Opa, se é projeto de lei ordinária, eu sei que exige para aprovação maioria simples. Beleza, vamos ver? Vamos lá para outro exemplo. Podemos constatar que o quórum de deliberação foi alcançado. Quantos estavam presentes? 400, senhores. 400 corresponde a mais da metade de todos os deputados presentes na casa. São 513 ao total, então eu bati, né, o quórum de deliberação. Após verificar a presença do quórum de deliberação, agora eu vou iniciar a sessão para votação e para aprovação, sendo exigida para o referido projeto de lei ordinária a aprovação do projeto por mais da metade dos parlamentares presentes. Quantos estavam presentes? 400. Então eu preciso ter pelo menos 201 para cima, certo? Para ele ser aprovado. Vamos ver? Na sessão de votação, no caso, estavam presentes 400, sendo necessário para aprovação, no mínimo 201, como eu falei. Tá. Diante da votação, os parlamentares possuem 3 escolhas. Agora presta atenção. Senhores, cuidado com isso aqui. O pessoal erra muito questão de prova e quando a banca cobra dessa forma, ela tá pegando até pesado, tá? Quando um parlamentar ele vai para uma sessão de votação, ele tem 3 opções. Webson, não seriam 2? Aprovar ou rejeitar? Não, ele tem 3. Ele pode aprovar, se ele concordar com a matéria, né, com o que está ali no projeto de lei. Ele pode rejeitar, se ele não concordar, se ele discordar do projeto de lei. Ou ele pode ficar em cima do muro, que é o que eu chamo de abstenção, tá? Por que que isso aqui é muito importante? Presta atenção, tá? A abstenção, que é ficar em cima do muro, nem sim, nem não. Não sei o que falar. Vou ficar quieto no meu canto, vou deixar meus colegas decidirem. A abstenção, ela é contabilizada como presença. Ou seja, ela é contabilizada para fins de alcançar o quórum de deliberação. Mas não é contabilizada como voto para fins de quórum de aprovação. Não entendi, professor. Olha o exemplo. Estavam presentes na Câmara 400 deputados federais para votar acerca de projeto de lei ordinária. Opa, se é projeto de lei ordinária, eu sei que exige o quórum de maioria simples para aprovação. Tá. Neste caso, podemos constatar que ocorreu o alcance do quórum de deliberação. Quórum de deliberação é o número mínimo de parlamentares que eu tenho que ter presentes na casa para poder discutir e votar a matéria. Não falei se vou aprovar ou vou rejeitar, só para colocar em pauta. O que é o quórum de deliberação? Mais da metade do total. Então, na Câmara eu precisaria ter a partir de 257. Eu tenho presentes 400. Então, beleza, o quórum de deliberação eu bati. Tranquilo. Tá. Ocorre que dos 400 que estavam presentes na Câmara, 350 decidiram pela abstenção. Olha que absurdo. Dos 400 que estavam ali na sessão, 350 falaram, não vou votar, nem sim nem não, cara, eu vou me abster. Eu vou ficar em cima do muro. Sendo que 350 decidiram pela abstenção, 10 decidiram contra o projeto e 40 a favor. Olha que interessante. Presta atenção. Presta atenção. Neste caso, o projeto de lei ele foi aprovado. Peraí, professor, como assim? Calma, presta atenção. Quantos estavam presentes? 400. Eu falei para você que a abstenção ela é contabilizada para deliberação, para o quórum de deliberação. Não me interessa se o parlamentar aprovou, rejeitou ou se absteve. Ele estava presente? Estava. O que importa é isso. Eu analiso só o corpo, a alma, né? Só o corpo, desculpa. O corpo estava de corpo ali? Estava presente de corpo? Mesmo que estivesse mexendo no celular a sessão todinha, não importa. Estava ali presente, estava ocupando a cadeira. Então, 400 presentes, alcançou mais da metade, né, do total, eu tenho o quórum de deliberação. Beleza. Agora, cuidado. O que eu te falei? Quando eu vou verificar o quórum de aprovação,
onde eu tenho que alcançar mais, como lei ordinária exige maioria simples, eu tenho que alcançar mais da metade dos presentes, aí o aluno erra em prova isso aqui, ó. Ele coloca, professor, então é fácil, estavam presentes 200, eu preciso ter 201. Cuidado, olha aqui, ó. Eu falei para você que no quórum de aprovação, quem se absteve não é computado. Ele não é contabilizado, certo? Eu só vou contabilizar quem votou pela aprovação ou pela rejeição. Quantos efetivamente votaram sim ou não para o projeto? Só 50, porque 350 se absteve. Então, o meu cálculo vai ser em cima do quê? Dos 50, não em cima dos 400. 350 não ficaram em cima do muro? Eles não contam. Eu vou, só 50 votaram sim ou não. Desses 50, 10 rejeitaram e 40 aprovaram. Eu te pergunto, do total de 50 que estavam ali presentes agora de alma, entenderam? 40 que aprovaram. Isso aqui não corresponde a mais da metade dos presentes? Professor, mas estavam presentes 400. Não! 400 estavam de corpo. Para deliberação serve. Agora, de alma, ali votando sim ou não, só estavam 50. Os outros 350 eram um bando de peso morto. A verdade é essa, tá? Então, dos 50, se eu tive 40 aprovando, eu consegui alcançar mais da metade. Bastaria 26 para esse projeto ser aprovado. Então, olha que interessante. Neste caso, o projeto de lei foi aprovado, uma vez que o voto de abstenção, né, não é computado como voto. E analisando o caso, podemos constatar que dos 50 parlamentares que votaram, mais da metade aprovou o projeto, 40. O quórum de maioria simples é a regra. Presta atenção nisso, tá? Professor, como é que eu vou saber se esse projeto de lei exige quórum de maioria absoluta, exige maioria simples, etc? É muito fácil, tá? Olha só. O quórum de maioria simples ou relativa é a grande regra. Ou seja, analisando as espécies normativas primárias, os 59, tirando emenda constitucional, que exige 3/5 em 2 turnos em cada casa para ser aprovada, tá? Não é nem maioria absoluta, é mais do que isso, é maioria qualificada que chama. Tirando a emenda constitucional, que exige 3/5 dos membros, tá? E tirando lei complementar, que exige maioria absoluta, mais da metade do total, para aprovar, todas as demais espécies normativas previstas no dispositivo constitucional, no artigo 59, exigem, para fins de aprovação, maioria simples ou relativa. Então eu tenho isso aqui, senhores. Olha que fácil. Eu tenho lá no artigo 59 da Constituição, emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decreto legislativo e resoluções. Salvo essas duas primeiras espécies normativas, emenda constitucional e lei complementar, por quê? Porque emenda constitucional exige um quórum qualificado de 3/5 em cada casa em 2 turnos para ser aprovada. Lei complementar exige maioria absoluta. Tirando esses dois aqui, todas as demais espécies normativas primárias previstas no artigo 59 da Constituição exigem maioria simples, também chamada de relativa, para aprovação. Entenderam? Então eu aprovo a lei delegada exigindo maioria simples, eu aprovo a medida provisória exigindo maioria simples, né, que a gente chama de conversão, né, da medida provisória em lei. A gente vai aprender isso aí. Decreto legislativo, resoluções, tudo isso aqui eu exijo maioria simples, tá? Tranquilo? Por isso que ela é a regra. Fácil? Beleza? Tá. Agora presta atenção. Nós vamos entrar agora no último tópicozinho das diferenças e aí a gente vai entrar na parte mais legal, que é o processo legislativo mesmo, o andamento ali, como nasce uma lei ordinária e uma lei complementar. Olha só. STF versus utilização errada das espécies normativas, lei ordinária e lei complementar. Cuidado, olha o que eu vou te explicar. Se o Congresso Nacional tratar de tema reservado à lei complementar, então a Constituição Federal está falando, essa temática só pode ser regulamentada por lei complementar. E o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado, tratar desse tema que é reservado à lei complementar pela Constituição Federal através de uma lei ordinária, tá? Mesmo que o quórum de aprovação tenha sido, né, mais
do que a metade do total, mesmo que eu tenha alcançado a maioria absoluta, não interessa, tá? Não interessa, tá? Estaremos diante de inconstitucionalidade formal, porque o vício, a inconstitucionalidade, o desrespeito à Constituição, está relacionado a formal. Por quê? A procedimento. A Constituição estabelece, senhores, matéria que é para ser tratada por lei complementar deve ser tratada por lei complementar, não por lei ordinária, tá? Então, olha só, vamos ver se vocês entenderam. Imagine que lá, a Constituição está falando, a área de atuação das fundações públicas deve ser regulamentada por lei complementar. As causas de inelegibilidade devem ser tratadas por lei complementar. Normas gerais sobre matéria tributária devem ser tratadas por lei complementar. A Constituição está falando isso. Aí o que o Câmara e Senado fazem? Eles simplesmente aprovam a área de atuação das fundações públicas, por exemplo, usando lei ordinária. Senhores, errado. Isso aqui é inconstitucional. Eu estou diante de uma inconstitucionalidade formal. Formal por quê? Porque analisando o procedimento adequado, essa matéria não deveria ter sido regulamentada por lei ordinária. Deveria ser regulamentada por lei complementar. Tranquilo até aqui? Tá. Agora é que o aluno confunde tudo. Olha só. Por outro lado, segundo o STF, se o Congresso fizer o contrário, ele criar uma lei complementar com uma matéria que deveria ser regulamentada através de uma lei ordinária, aí não haverá inconstitucionalidade. Por quê? Calma. Porque quem pode mais, pode menos. Vamos entender isso aqui. Presta atenção com calma, tá? Presta atenção com calma. O que é mais difícil aprovar? Uma lei complementar ou uma lei ordinária? O que é mais difícil? O que é mais rigoroso? Senhores, uma lei complementar é muito mais rigorosa do que uma lei ordinária. Tanto é que para eu aprovar uma lei complementar, eu exijo a aprovação de maioria absoluta. Concorda comigo? A matéria tem que estar prevista na Constituição Federal. Já lei ordinária é mais tranquilo. Lei ordinária eu preciso só de maioria simples. Também chamada de relativa. Mais da metade dos presentes. Aqui, o assunto não precisa estar previsto na Constituição Federal. Não sendo de outras espécies, usa a lei ordinária. Aqui o que aconteceu? No primeiro caso que eu te falei, a matéria ela é reservada para a lei complementar e eu usei lei ordinária. Isso aqui o STF falou, isso aqui é inconstitucional. Isso aqui é inconstitucionalidade formal, isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Agora e o contrário? O Congresso ele utilizou lei complementar, ele utilizou lei complementar para regulamentar uma matéria que poderia ser regulamentada por uma mera lei ordinária. Olha a diferença, presta atenção. No exemplo acima, a matéria deveria ser regulamentada por lei complementar e o Congresso usou lei ordinária. Ele usou a espécie normativa mais fácil e deveria ter usado a mais difícil. Isso aqui não pode. A STF fala, isso aqui é inconstitucionalidade. Agora, olha o segundo exemplo, que inverte tudo. Agora o Congresso ele utilizou lei complementar, que é mais difícil, para aprovar uma matéria que dava para ter regulamentado por lei ordinária. Era por lei ordinária. Ele usou o mais difícil, que exige mais, para poder regulamentar uma matéria que ele poderia ter regulamentado por lei ordinária. Nesse caso aqui, o Supremo entende que não há inconstitucionalidade. Porque quem pode mais, quem usa o mais difícil, pode menos. Entenderam? Eu vou fazer uma analogia para facilitar a sua vida, tá? Que eu trabalho com meus alunos em sala de aula no presencial. Olha só. Imagina o seguinte. Você está estudando para o concurso da Polícia Civil. Pronto. Está estudando aí para o concurso que vai ter de agente da Polícia Civil do Estado de Goiás. Lá tem o edital. Lá está lá direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito constitucional, legislação extravagante, língua portuguesa, conhecimento do Estado de Goiás,
informática, vamos colocar assim. E ponto. Vamos fingir que o edital cobre só isso. O rapaz, ele é tão focado, mas tão focado, que esse cara ele estudou todas essas matérias e ainda estava estudando raciocínio lógico matemático e criminologia para se sentir realmente preparado. Professor, mas peraí, isso aqui não está previsto no edital. Tudo bem. Ele estudou a mais. Ele fez o mais difícil. Ele estudou todo o conteúdo do edital e acrescentou mais duas coisas. Mais duas matérias. Ele fez o mais difícil, certo? E é possível ele ser aprovado no concurso? É, desde que ele tenha dominado esse conteúdo que está no edital. O cara dominou tudo isso aqui e ainda dominou raciocínio lógico e criminologia. Esse cara vai passar. Vai passar por quê? Apesar de ter estudado duas matérias, ter feito mais do que deveria, ter feito mais do que precisava, ele vai passar. Agora, o que eu não admito é fazer menos do que deveria, que é o efeito contrário. Ele deveria ter estudado no mínimo isso aqui, que é o que está no edital. O bonitão só estudou direito penal e legislação extravagante, porque é legal. Direito constitucional administrativo falando, não, isso aqui é chato, não gostei, não vou estudar. Esse cara vai passar? Nunca. Não vai passar. Porque ele fez menos. Entenderam agora o que o STF quis dizer? Se era para adotar a lei complementar, que é mais difícil, não admito que você crie a lei, né, usando regulamento dessa matéria, que deveria ser por lei complementar, através de lei ordinária, porque essa aqui é mais fácil. Não admito isso. Agora, se você fizer o mais difícil, adotar uma lei complementar quando podia adotar uma lei ordinária, que é mais fácil, então, beleza, você é doido, né? Ralou sem necessidade. Se fez desse jeito, tudo bem, não há inconstitucionalidade, porque quem pode mais, pode menos. Tranquilo? Aí olha só, neste caso estaremos diante de lei complementar, formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Vamos entender isso aqui é importante. Olha só. Senhores, a lei que foi criada não foi uma lei complementar? Ele podia ter utilizado lei ordinária, mas ele não usou lei complementar? Ele não criou uma lei complementar? Se ele criou uma lei complementar, ela é formalmente complementar, porque foi uma lei complementar que foi criada, não foi uma lei ordinária. Só que o assunto, a matéria desse projeto de lei dava para ter sido regulamentado por lei ordinária, porque a matéria não está reservada pela Constituição Federal para a lei complementar. Então, materialmente, o conteúdo dela não é de lei complementar, é um conteúdo de lei ordinária. Então, essa lei complementar, onde o Congresso Nacional poderia ter criado ter regulamentado a matéria através de uma mera lei ordinária, decidiu criar por lei complementar. Essa lei complementar, ela é formalmente complementar, mas a essência dela, a matéria dela é ordinária. É ordinária, tá? Por que isso é importante? Sabemos que lei nova revoga lei anterior, que trata da mesma matéria. Então, como é que eu revogo uma lei? Com outra lei, não é isso? Lei ordinária, o correto é esse aqui. Lei ordinária revoga lei ordinária. Lei complementar revoga lei complementar. O correto é esse aqui. Agora, olha que interessante. Ocorre que, se estivermos diante de uma lei ordinária que trata de matéria de lei complementar, lei ordinária que trata de uma matéria que deveria ter sido regulamentada por lei complementar, isso aqui é inconstitucional, não foi o que eu falei? Em decorrência da inconstitucionalidade dela, ela não irá revogar lei complementar anterior, que regia a temática, uma vez que ela é inconstitucional, senhores. Presta atenção, olha que fácil, presta atenção. Eu tive aqui uma lei ordinária, o Congresso criou uma lei ordinária, só que tem um problema. Essa lei ordinária que o Congresso criou está regulamentando matéria que a Constituição Federal reservou para a lei complementar. Ele utilizou o mais fácil ao invés do mais difícil, que foi o que a Constituição estabeleceu. Exemplo, o Congresso criou uma lei ordinária tratando das áreas de atuação de fundação pública. Não pode. A Constituição Federal fala que isso é matéria reservada à lei complementar.
Aqui eu tenho uma inconstitucionalidade. A pergunta é, essa lei ordinária aqui, que está tratando da área de atuação das fundações públicas, poderia revogar uma antiga lei complementar que estava em vigor, né? Sobre a área de atuação das fundações públicas? Não. Por quê? Porque, na verdade, essa lei ordinária aqui ela é inconstitucional. Ela nem poderia tratar dessa matéria. Fácil? Fácil até aqui? Agora, cuidado. E o contrário? Por outro lado, tratando-se de lei complementar que está regulamentando matéria que poderia, né, que deveria, na verdade, ter sido regulamentada através de uma mera lei ordinária, ou seja, a lei complementar, formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Por não estarmos diante de inconstitucionalidade, que o STF já declarou que isso aqui não é inconstitucional, de acordo com o entendimento do Supremo, a nova lei, tá, complementar aqui, né, por exagero, mas materialmente ordinária, ela irá revogar uma lei ordinária anterior, tá? Assim, lei complementar poderá revogar a lei ordinária, apesar de não existir hierarquia entre elas. Note que a lei complementar materialmente ordinária é aproveitada. Vamos lá, vamos entender. Essa parte sim você já entendeu. Agora é o seguinte, agora é o contrário. O legislador, ele utilizou lei complementar de forma exagerada, não precisava ter regulamentado por lei complementar, que é mais difícil, exige maioria absoluta. Por quê? Porque essa matéria não é reservada à lei complementar. Essa matéria é reservada, né? Essa matéria pode ser regulamentada por uma lei ordinária. Você não ia ralar tanto, bastava alcançar a maioria simples, né? Então, olha só. Mas, se isso ocorreu, eu estou diante de uma lei complementar, que é formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Por que ela é materialmente ordinária, professor? Porque ela não trata de matéria que é conferida para a lei complementar. Foi um exagero. Ela trata de matéria, a temática dela dava para ser regulamentado por lei ordinária. Não há previsão constitucional estabelecendo que essa matéria deveria ser regulamentada por lei complementar. Então eu estou diante de uma lei complementar, formalmente complementar, mas materialmente ordinária. Até aqui você entendeu? Beleza. O que acontece? Aí a pergunta é, até o Congresso criar essa lei aqui, estava em vigor a lei ordinária X, falando da temática. Aí o Congresso foi lá, sobre essa temática, criou uma nova lei. E ele fez através de lei complementar. Nova lei revoga a lei anterior. Não é isso que eu falei? Tá. A pergunta é, poderia, professor, uma lei complementar aqui revogar uma lei ordinária? Você falou para mim que a regra é lei ordinária, revoga lei ordinária, lei complementar, revoga lei complementar. Essa é a regra. Só que aqui, o STF falou o quê? Nesse caso pode. Por quê? Porque, na verdade, essa lei complementar, ela só é formalmente complementar. Mas a essência dela, a matéria, ela é materialmente ordinária. Então, já que aqui não há inconstitucionalidade, aqui em cima tem constitucionalidade formal. Aqui embaixo não. Como não há inconstitucionalidade aqui, o Supremo falou, cara, se o Congresso é doido e utilizou uma lei complementar, sendo que ele podia ter usado uma lei ordinária, beleza, deixa. Vamos aproveitar. E aí, essa lei complementar pode estar revogando essa lei ordinária anterior. Por quê? Aí eu vou fazer uma analogia para facilitar a tua vida. Não vou entrar no mérito, tá? De opinião e etc. E é uma questão aqui jurídica, tá? Mas você tem a pessoa do transexual. O transexual é aquela pessoa que ela está no corpo errado. A verdade é essa. Aquela pessoa ela nasceu no corpo errado, tá? É uma pessoa que ela tem a genital, por exemplo, feminina, mas a mente dela funciona de forma masculina, do gênero masculino, né? Então assim, é um homem no corpo de uma mulher. A verdade é essa. É um homem no corpo de uma mulher. Então o que acontece, senhores? Olha só. Eu pergunto para vocês. Lei complementar, né? Lei complementar. Lei complementar materialmente ordinária. O que eu levo em consideração? O físico ou a essência da pessoa? Chega uma pessoa transexual e fala para ela, não, cara, você nasceu com o órgão genital feminino.
Você é mulher, ela não vai entender isso. Fala, não, cara, eu não sou mulher. A minha essência é masculina, eu sou um homem. Tenho genitália feminina, mas eu sou um homem por dentro. Minha essência é masculina. Então a essência, ela prevalece. A essência prevalece. Então essa lei complementar aqui, ela só é formalmente complementar. É a lei que está no corpo de outra. É a lei complementar, ela é formalmente complementar, ela tem o órgão sexual complementar, vamos dizer assim, de lei complementar, mas a matéria, a essência dela é ordinária. Por isso que eu vou considerar como se ela fosse uma lei ordinária. Por isso que ela pode revogar essa outra lei ordinária antiga. Todos entenderam? Tranquilo até aqui? Tá? Lógico que é uma questão mais aprofundada, só se a banca vir pegando mais pesado, mas eu tenho que te deixar preparado para tudo, tá? Senhores, com isso, eu finalizei esse bloco explicando as diferenças entre lei complementar e lei ordinária, tá? E eu vou fazer umas questões com vocês agora para mostrar, tá? Como isso cai em prova. E no próximo bloco a gente vai começar o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar. Por quê? Tirando essas diferenças, quórum para lei complementar exige maioria absoluta, lei ordinária exige maioria simples. Lei complementar só pode ser utilizada para determinadas matérias, lei ordinária o restante. Tirando essas duas diferenças, o processo legislativo é o mesmo, tá? Quem tem competência para iniciar a mesma coisa, o procedimento é o mesmo, tá? Por isso que eu vou explicar junto, tá ok? Mas vamos lá, vamos para as questões. A respeito das leis ordinárias e complementares, julguem os itens a seguir, com base na Constituição Federal e na jurisprudência do STF, questão 2024, tá? As leis complementares recebem essa denominação ante a missão irrestrita de complementar o texto constitucional. Eu quero complementar o texto constitucional. Não importa a matéria, eu posso usar a lei complementar? Não é de forma restrita, é de forma restrita. Eu só posso utilizar a lei complementar quando a Constituição Federal atribuir aquele tema para a lei complementar. Então tem limite, não é de forma irrestrita, sem limite, tá? Então a 1 aqui está errada. 2. As leis ordinárias são hierarquicamente inferiores às leis complementares. Eu falei isso lá no começo do nosso curso, né? Sobre o processo legislativo. Cuidado, não há hierarquia entre as espécies normativas primárias. Lei complementar é mais difícil de aprovação do que lei ordinária? Mas isso não faz com que ela seja superior. Não é isso que eu falei? Então tá, as leis ordinárias são hierarquicamente inferiores? Errado. Do ponto de vista procedimental, a diferença entre lei complementar e lei ordinária está no quórum exigido para aprovação de cada uma das espécies legislativas. E aí? Certo, né? O quórum realmente é a grande diferença procedimental aí, né, formal de lei ordinária e complementar. Lei complementar exige maioria absoluta, lei ordinária, maioria simples ou relativa. Assinale a opção correta. Qual a única que está certa aqui? A única que está certa aqui é apenas o item 3 está certo, alternativa B. Fácil? Tranquilo? Vamos para as outras. As leis complementares serão aprovadas por maioria de 2/3, senhores, dos parlamentares. É isso que eu exijo. 2/3 está passando muito da metade ali. Eu exijo maioria absoluta. Eu não exijo 2/3, eu não exijo 3/5, eu não exijo maioria simples, eu exijo maioria absoluta. Que é o quê? Mais da metade do total. Ah, professor, mas peraí, 2/3 é mais da metade, então cabe recurso. Você vai perder essa questão. Não adianta. A Constituição está falando maioria absoluta. Maioria absoluta. Eu sei que 2/3 corresponde a mais da metade, mas você vai brigar com a letra da Constituição e você não vai ganhar essa briga, tá? Uma lei ordinária poderá revogar o texto de uma lei complementar quando a matéria revogada for objeto de lei ordinária. Calma, olha só. Uma lei ordinária, ela poderia estar revogando o texto de uma lei complementar quando a matéria revogada, então se a lei ordinária que está revogando a lei complementar, então a matéria revogada é essa daqui. Quando a matéria revogada for objeto de lei ordinária. Opa! Se essa lei complementar utilizou uma matéria que dava para regulamentar por lei ordinária, significa que essa lei complementar ela é aquela que é formalmente complementar, porém materialmente ordinária. Vamos lá.
Nesse conflito de corpo e essência, qual que prevalece? A essência. Matéria ordinária, então é uma lei complementar que ela está no corpo errado. Na verdade, na essência dela, ela é uma lei ordinária. E aí o que acontece? Uma lei ordinária pode revogar essa lei complementar que tem essência de lei ordinária. Por quê? Porque na verdade ela tem essência, ela tem matéria de uma lei ordinária, ela vai ser considerada como lei ordinária, tá? Só formalmente eu considero ela como lei complementar. Então, nesse caso, é possível. O que eu não posso é ter uma lei ordinária revogando uma lei complementar que não seja materialmente ordinária, que seja lei complementar mesmo. Lei complementar formalmente e materialmente complementar, porque a matéria dela realmente é matéria estabelecida pela Constituição Federal para ser regulamentada por lei complementar. Essa lei complementar aqui pura, vamos colocar assim, a lei ordinária não pode revogar. Isso que não existe. Mas essa daqui, que é uma lei complementar no corpo errado, é uma lei complementar que está ela está no corpo de uma lei complementar, mas a essência dela de lei ordinária prevalece a essência. Então é como se eu tivesse uma lei ordinária revogando uma lei ordinária. Tranquilo? Fácil? Próxima. Nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que as leis complementares serão aprovadas por, vamos lá, maioria simples? Não, isso aqui é lei ordinária. Ato do presidente do STF? Pelo amor de Deus. Por maioria de 2/3? Não. Maioria absoluta das duas casas do Congresso Nacional. A gente vai estudar isso aí, mas é a maioria absoluta mesmo. Ato do presidente da República também não. Maioria absoluta, alternativa D. Vamos lá. As leis complementares e leis ordinárias no ordenamento jurídico brasileiro se diferenciam da seguinte forma. Vamos lá. As leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, exigindo um quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias, que tratam de matéria residual. Certo ou errado? A priori está certo. Então vamos ver se a gente acha o erro das outras. As leis complementares e as leis ordinárias são equivalentes no processo legislativo brasileiro, diferindo pela denominação. Não, elas não são equivalentes, não. Elas são muito parecidas, mas tem alguma diferençazinha? Tem. Lei complementar exige maioria absoluta e lei ordinária exige maioria simples para ser aprovada. Então, isso aqui está errado. Não pode ser a B. As leis ordinárias são a espécie legislativa para dispor sobre organização judiciária por iniciativa dos tribunais superiores. Isso aqui a gente vai trabalhar mais na frente, tá? A gente vai trabalhar, tá? Mas que tá errado. As leis ordinárias são aprovadas por maioria simples para diversos temas, mas as leis complementares se limitam a questões de direito penal, tendo um escopo de aplicação mais abrangente. Epa, peraí. Lei complementar se limita só a tratar sobre direito penal? Não, tem outras temáticas que lei complementar trabalha, desde que esteja prevista na Constituição de forma expressa, tá? Então o que tem a ver a área de atuação de fundação pública com direito penal? Não tem nada a ver. Então, a questão está errada, tá? Gabarito letra A. É isso mesmo. Leis complementares têm por objetivo regulamentar a Constituição Federal, não é de forma restrita, só no que ela determina, exigindo quórum de aprovação superior ao das leis ordinárias. Sim, lei complementar é mais absoluta e lei ordinária é simples, que tratam de matéria residual, né? Lei ordinária trata de matéria residual, o que sobrar é dela, tá? Perfeito. Tranquilo até aqui, senhores? Então, eu fecho esse bloco com vocês, tá? E no nosso próximo encontro, nós vamos começar a trabalhar, agora vamos entrar na parte legal, tá? Vamos começar a trabalhar o processo legislativo, tá? Da lei ordinária, tá? Que também é aplicado para a lei complementar. É o mesmo, só a diferença que lei complementar exige maioria absoluta e lei ordinária maioria simples, tá ok? Beleza, senhores? Então já já a gente inicia aí o processo legislativo, passo a passo. Quem tem competência para apresentar projeto, vai ser aprovado aonde, passa por qual casa primeiro, tudo isso a gente vai trabalhar. Quem promulga, quem manda publicar, aqui tem deliberação do presidente ou não tem, tudo isso a gente vai trabalhar, tá? No nosso próximo bloco. Muito obrigado, senhores.